Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de vitória. Levanta essa cabeça, sacode a poeira e vem, que hoje nós temos uma história inspiradora de um grande vendedor que se tornou o mestre das franquias, que tem pautado a sua vida em ensinar, contribuir e fazer com que as pessoas prosperem. Recebemos com muita alegria Reinaldo Zanon, o rei das franquias. Reinaldo Zanon, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. Gratidão. Obrigado, uma honra, um prazer. Sempre poder contribuir, né, com a nossa nação empreendedora. A gente que começou pequeno, né, não tem ninguém que começa grande, com muita luta. É um prazer compartilhar minha história, minha trajetória aqui com você. O prazer é todo nosso. E nesta entrevista você vai aprender muito de empreendedorismo. Vamos falar aqui de escalabilidade, de marketing, de venda, enfim, de como princípios simples e básicos podem fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Hoje, um empresário reconhecido internacionalmente, dono de várias marcas que são referência de negócio, de franquias, de franchise em todo o Brasil. Mas teve um início essa trajetória. Esse início, né? O início que é assim, esse processo inicial que a gente gosta de saber, Reinaldo. Muito bom, Elvis. Eu sempre digo que minha mãe sempre foi aquela pessoa que falou assim: estuda muito, faça uma boa faculdade, consiga um bom emprego. E meu pai já era empreendedor, né? Ele tinha corretora de seguros na época. E eu, aos 22 anos de idade, eu estava fazendo faculdade de administração de empresa. Não gostava de estudar, minha irmã mais velha é formada na Getúlio Vargas, a minha irmã caçula passou em terceiro lugar na FUVEST. Uau. E eu sempre empurrei o colégio, né, com a barriga para passar de ano. E aí eu fui fazer faculdade sem saber o que eu queria fazer da vida. Quando você não sabe o que você vai fazer, você faz administração. E aí chegou no meio da faculdade, no segundo para o terceiro ano. Quando você não sabe mais ou menos, você faz administração, na dúvida, entendeu? Que dá para... Aí eu comecei, no meio da faculdade, eu conheci uma multinacional americana que vendia produto para emagrecer. Uau. E eu fui virar vendedor de produto para emagrecer de porta em porta. Aos 22 anos de idade, minha mãe surtou. Minha mãe falou: eu não criei filho para ser vendedor. Olha que preconceito. Olha que preconceito. E esse é o recado que eu quero deixar, né? Hoje o meu sucesso, o nosso sucesso, é porque eu sei vender. E tudo na vida são vendas. Até para você conquistar uma esposa... Brasil, olha a mensagem, olha a visão, Brasil. Dá uma olhada no que esse gigante do empreendedorismo nacional tem para nos falar. Conta mais. Até para relacionamento, para conquistar sua esposa, sua futura esposa, você tem que saber se vender. Então, tudo na vida são vendas. O arquiteto, né? Estava até conversando com a Natália, que tem o programa que apresenta casas. Qual a diferença de um arquiteto de muito sucesso e do arquiteto que não tem sucesso? Do advogado de muito sucesso? Do médico e do médico que não tem sucesso. Quem sabe se vender a sua ideia... Quem sabe fazer marketing pessoal, essas pessoas crescem e prosperam. E quem não sabe, está tentando sobreviver. Chega um ponto que a pessoa ela é tão vendedora e ela sabe fazer um marketing tão bem feito que ela se descola da concorrência. Você não tem mais concorrência, você vira autoridade no assunto que você está trabalhando. Então, quando eu entrei nessa multinacional, eu tinha 22 anos de idade, comecei a vender de porta em porta em São José do Rio Preto, e as pessoas tinham um preconceito, onde já se viu filho de empresário virar vendedorzinho de produto para emagrecer. Eu escutei isso várias vezes. Só que eu, aos 22 anos de idade, eu ganhava mais de 15 mil reais por mês, isso no ano de 2005.
Em dinheiro de hoje é como se fosse uns 30, 40 mil reais por mês aos 22 Quem ganha anos. isso com 22 anos hoje? Qual administrador, qual advogado, qual engenheiro, qual arquiteto? Exato. Então, assim, a primeira característica de qualquer empreendedor é vendas. Não tem como a pessoa ter sucesso se não souber comunicar, e venda é comunicação. E aí, o que aconteceu na minha vida, eu quero até compartilhar aqui, o que realmente me fez chegar onde eu cheguei. Meu pai estava pensando em vender a corretora, que era uma corretora familiar. O meu irmão, ele é corretor de seguros. Ele falou, Rei, você é o cara mais top que eu conheço de vendas e eu não sei o que fazer da vida. Meu pai vai vender a corretora para quitar dívidas na época e sobrar uma grana para ele sobreviver o resto da vida dele, né? E ele falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa escalar o negócio. E aí, eu estava bem nessa multinacional, eu era autônomo, não era funcionário, eu tinha minha equipe, a minha rede, e aí eu comecei a desengavetar o sonho antigo da minha mãe, que era franquear a corretora. Em 94... Sua mãe já tinha essa visão Em já? 1994, ela foi para Atlanta, com o Grupo Certo, fez o Franchise University, voltou para o Brasil querendo franquear a corretora. Meu pai e o sócio falaram, não vai dar certo, porque franquia é de hamburgueria, é de cafeteria, mas para serviço não vai dar certo. E aí ficou engavetado de 94 até 2008. Foi quando eu e meu irmão nós desengavetamos esse sonho antigo da minha mãe. Só que tinha um porém. Nós precisávamos fazer um investimento de cerca de 150 mil reais naquela época. Em dinheiro de hoje, uns 300, 400 mil. Para franquear o negócio, para transformar o negócio em franquia. E a gente não tinha essa grana. Meu pai, ele já confiava no meu trabalho. Ele falou, ó, eu tenho crédito no banco, eu empresto esse dinheiro para vocês, mas eu não quero saber. O sócio dele bateu na mesa, falou que isso não ia dar certo, que esses moleques iam quebrar a corretora, também não quis entrar. O Elvis, ele não quis entrar. E aí nós ficamos com medo também, né? Poxa vida. Se pessoas tão experientes estão estavam falando que não ia dar certo, as seguradoras davam risada na época. E aí, pensando em desistir nessa minha trajetória, eu comecei a frequentar uma igreja independente de religião. Sempre fui em igreja católica, mas uma namorada me apresentou uma igreja evangélica. E nessa igreja o pastor virou e falou assim, você está querendo franquear a Seguralta, eu vejo a Seguralta com mais de 400 franquias. Você acha que eu acreditei? Óbvio que eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Já era profecia na sua vida. O que aconteceu? Eu sou brasileiro. O brasileiro, às vezes, ele quer ver para crer. Mas para você viver um milagre, primeiro você crê. Amém. E depois você vê o milagre acontecer. É isso mesmo. Aí eu peguei meu carro, tem uma avenida que chama Nato Vetoraz, em São José do Rio Preto, na Zona Norte. Senti no coração, a primeira igreja que tinha lá, eu parei, entrei, sentei lá no fundo. Aí tinha uma pastora pequenininha, que chama Pastora Eva, e ela virou e falou assim, menino, olhei pra não é você mesmo, ó, você veio aqui porque você tá em dúvida se é Deus ou não que tá falando com você. E Deus tá me mostrando você assinando um monte de contrato. Um monte de contrato, eu chego até a arrepiar. Dos mais... Olha aí, Brasil! Olha aí, você tem fé? Você acredita? Tá aqui, ó, a prova, ó. Dos mais de 3 mil contratos de franquias, sou eu até hoje quem assina contrato por contrato. E por que eu estou falando isso? Foi ele que me colocou aqui. E é isso que a gente precisa, de pessoas com fé. Deus não se agrada de pessoas de pouca fé. Você precisa ter fé, porque todos eram contra, as seguradoras davam risada, o sócio falava que não ia dar certo. E no ano passado, nós emitimos de seguro, somente a Seguralta, R$1 bilhão em apólices de seguro. Que fantástico, Zanon. E olha, você vê, eu também fui uma pessoa improvável. Fui uma pessoa que as pessoas falavam, olha, não vai dar certo, não tem como dar certo, não vai chegar lá. E eu vejo o que Deus faz nas nossas vidas. Basta a gente deixar Ele agir e o nosso comportamento ser um comportamento favorável. Sim. Você em nenhum momento aceitou... Primeiro lugar, eu vejo assim, as habilidades que você foi criando. Você não se acomodou, porque você poderia ficar acomodado. Você correu atrás, criou a habilidade número 1 e essencial do empreendedorismo, que é você saber vender. Você sabe, eu tenho um filho chamado Caio, e eu falo para o Caio assim, olha, Caio, primeiro lugar, você vai ser um vendedor.
Depois você vai ser o que você quiser. Então o vendedor, ele é a forma mais rápida de você conquistar, de você empolgar, de você viver esse milagre que Deus fez na sua vida, que está nos contagiando aqui, que nos arrepia, né? E até hoje você assina milhares de contratos por ano. Exatamente, exatamente. E eu sempre falo que eu sempre fui muito tímido, né? Estava até comentando ali atrás agora que eu tenho um canal no YouTube com 260 mil inscritos no meu canal, e que eu gravo não é porque é natural, é pelo propósito, porque Deus falou, você precisa compartilhar aquilo que você está recebendo. Então, quanto mais você se doa, quanto mais você ajuda, mais você prospera. E eu recebo mensagens direto, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, de pessoas que estavam pensando de tirar até a própria vida por causa de dívida. Depois que começaram a acompanhar o meu conteúdo, me agradeceram, falaram, cara, obrigado, era só dinheiro, isso a gente administra. Então, eu digo assim, se você quer ser grande, você precisa ter uma fé inabalável, fé e espiritualidade. Eu não estou falando de religião. Sim. Inclusive, a religiosidade da época foi quem crucificou Jesus. Eu estou falando Exatamente. de conexão com Deus. Por quê? A sabedoria, se falasse, poxa, você teve sucesso, que você teve negócios internacionais, cara, eu não terminei minha faculdade, eu tranquei a faculdade no 3º ano. Eu não sou formado em Harvard, Stanford. Se eu fosse formado em Harvard, Stanford, pronto. Não ele, mas a minha sabedoria, cara, foi Deus. De Deus, que ele que entregou. Então eu queria deixar uma chave poderosa para quem está nos assistindo. Leia livros de provérbios. Provérbios. Tire o cunho religioso. Eu quero que você extraia a sabedoria que está em provérbios. Porque somente com provérbios você tem a condição de mudar a sua história e mudar a sua vida. E isso é uma verdade tão grande. Fora a inspiração no Espírito Santo, quem escreveu o livro de Provérbios foi o homem mais sábio da história da humanidade, Salomão. Então, todas as vezes que você se reporta, e a gente estava falando aqui de livros que são inspirados no Espírito Santo e que têm 100 anos e que são atuais e que são fantásticos e que trazem diretrizes, é porque saem dos princípios bíblicos. Então o que você está falando é uma verdade tão grande, tão espetacular. Se alimentar, e você quando se alimenta da palavra de Deus, você cria sinapses que são altamente poderosas, emoções, e você começa a criar visão aonde às vezes a gente não consegue achar onde olhar, focar, mas você cria visão, essa sabedoria. Eu tenho pedido para Deus saúde e sabedoria, SS, saúde e sabedoria, para que a gente possa fazer isso. E aí, quando foi que você montou, diante de todas essas lições, mas qual foi a sua primeira franquia? Foi a de seguros? Foi a de seguros, a Seguralta. Conta mais. Eu vou contar, só para não esquecer que o contexto estava falando de provérbios, toda grande empresa com capital aberto na bolsa, ela tem conselho, membro do conselho, tem um board. E isso está em Provérbios, que a guerra se vence com conselheiros. Então, você que é pequeno, você já pode formar o seu pequeno conselho, ter conselheiros, porque... Seu mastermind. Exatamente. Então, isso já existe há milhares de anos atrás, já tem a sabedoria lá, e as pessoas não utilizam disso, né? Então, por isso que eu falo muito de Provérbios. E a Seguralta, voltando aqui na Seguralta, nasceu então no ano de 2009, nós formatamos, transformamos em franquia, e eu era a pessoa que fazia a parte comercial da venda de franquias e o meu irmão era o operacional. Eu nunca esqueço que nós levamos 7 meses para vender a primeira franquia. Olha aí, escuta isso, Brasil. Às vezes a gente escala um plano de metas e o plano de metas é mal realizado, ou melhor, a gente não tem a maturidade e a experiência suficiente para traçar uma meta até o ponto de virar a chave. E a gente quer resultado muito rápido e acaba desistindo. Exatamente. Se não fosse 7 meses para vender o primeiro contrato, você com toda essa entrega, com toda essa fé, com habilidade. E aí, como foi essa festa? Cara, eu vou te falar essa primeira venda, né? É assim,
Quando Deus ele tem um propósito maior, a gente achava que era de um jeito. O que nós fizemos? Começamos a ir atrás de quem já era corretor de seguros para virar franqueado. E eles tinham um ego muito grande, eles não queriam mudar o nome. E ali 7 meses gastando dinheiro, investindo em nada. Aí Deus manda os anjos, né? Bateu na empresa, foi desse jeito. José Luiz Adame, de José Bonifácio, uma cidade ao lado de Rio Preto, bateu na porta da empresa falando, ó, estou fazendo o curso de corretor de seguros, eu sou contador, estou fazendo o curso e eu vi que vocês franquearam o negócio. Meu irmão, espera aí que eu vou chamar meu diretor comercial. Me chamou e essa foi a primeira venda. Só que essa venda, eu nunca esqueço, foram R$6.000 na época que nós vendemos a franquia. Virou uma chave muito grande. A gente precisava ir atrás de pessoas que queriam se tornar corretores. Pessoas que estavam buscando um negócio como cafeteria. Então a gente mudou o nosso foco e as coisas começaram a acontecer. Aí depois de 7 meses, nos 6 meses seguintes, nós vendemos 30 franquias e ainda não era o suficiente. Mas eu quero te fazer uma pergunta e que você responda já já. Você está vendo? Eu virei fã do Reinaldo já. E você? Olha, eu quero falar para você, se você tem uma história fantástica como essa e você quer contar aqui, pega o seu celular agora e me segue no Instagram e manda essa história, @ElvisCesar com Z oficial, manda essa história para mim que você vai ser o nosso próximo entrevistado. Mas, Reinaldo, e qual é as vantagens de você comprar uma franquia? Quais são? Bom, as vantagens de você comprar uma franquia é que você já pega uma marca consolidada, né? Hoje a gente está fazendo campanha no SBT, nas principais rodovias do Brasil nós temos placas de outdoor, segura alta. Você vai fazer aqui na Band também, hein? Que nós Precisamos vamos trazer fazer. você para cá. Ó, precisamos, viu? Né? Então, e aí? Então, marca forte, sistema, treinamento, suporte. O franqueado, ele não precisa se preocupar com o back-office. Zanon, o sucesso financeiro é extraordinário, o compartilhamento da experiência, do know-how e mais do que isso, a possibilidade de mudar a chave e a mentalidade de várias pessoas. O comportamento de dono. Porque tem pessoas que mesmo ainda não sendo donas do negócio onde elas estão, ela tem uma mentalidade de dono. Ela chega mais cedo, Sim. Ela economiza os recursos, ela atende com agradabilidade. Esse comportamento de dono, a franquia também ensina? A gente trabalha muito essa questão porque nós temos muitos franqueados que eram funcionários, receberam um acerto, e estão empreendendo pela primeira vez. Então a gente ensina administração financeira, nós ensinamos sobre vendas, sobre metas, sobre planejamento estratégico. Então sim, nós treinamos e capacitamos esse franqueado a se tornar um empreendedor. Porque a grande maioria não era empreendedor ainda. Eles se tornaram empreendedores, né? E, Elvis, mas uma história bacana aqui que vale a pena compartilhar é que se você pensa grande, você vai ser grande. Uau! E chegou uma época do nosso negócio que eu era muito novo, eu tinha 27 anos de idade e meu irmão tinha 25. Nós precisávamos de alguém que desse a cara para o negócio. Foi aí que na época o Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular, olá, tudo bem? Contratamos o Paulo Henrique Amorim, não tinha o dinheiro, eu devolvi os 150 mil pro meu pai e falei, pai, agora eu preciso de 400 mil reais, que era na época o valor. Do Paulo. E aí, cara, foi incrível. Depois que nós trouxemos o Paulo Henrique Amorim, o negócio explodiu. Tanto é que a gente tinha umas 35 franquias e quando o Paulo gravou, eu falei, Paulo, fala, são mais de 100 franquias espalhadas por todo o Brasil. Porque eu sabia que ia explodir e mais de 100, a gente ficou usando esse material com 200, com 300. Era mais de 100. E aí, depois que nós fizemos essa ação, um ano depois, eu fiz realmente o primeiro R$1 milhão guardados, investidos na conta, aos 28 anos de idade. Conta mais, conta mais. E pra mim era um negócio que eu tinha na cabeça, né, de fazer o primeiro R$1 milhão, né, fazer o primeiro R$1 milhão assim, todos guardado, não é faturar, sonho, né? Era guardar o primeiro R$1 milhão. Isso aconteceu aos 28 anos de idade, depois dessa campanha do Paulo Henrique Amorim. E a estruturação? Aí você fala uma coisa muito, muito forte para nós no seu histórico, né? Você já falou que vender é o elemento número 1 da vida. E eu tenho um jargão que quem sabe vender vive melhor.
Esse jargão é espetacular. Em tudo, nas centenas de empreendedores que eu já entrevistei aqui, a venda e a personalidade agradável são requisitos essenciais para o sucesso. O marketing, você já deu uma aula. Você não tinha a cara do negócio. Como que dois jovens iriam dar a cara para um negócio de seguros? Sim. E vocês foram buscar a pessoa certa no local certo. Quando você fala de uma receita, de um passo a passo, para um empreendedor, para aquele que está trabalhando e vai receber uma rescisão, para uma professora, um engenheiro, um arquiteto, que ainda estão procurando um caminho, qual é a dica para a escolha de uma franquia? Ótimo. Primeira coisa que você precisa entender, franquia não é investimento. Não é que você vai investir e vai ter uma rentabilidade. Tem que trabalhar muito. Depende muito principalmente do dono. nos primeiros anos. Sim, é barriga no balcão. Uau. Segunda escolha é você escolher uma empresa séria. Olha o histórico dessa empresa, se essa empresa investe em marketing, tecnologia, se vai te dar o respaldo que você precisa. E a terceira coisa que é fundamental, Elvis, é se você tem o perfil para aquela franquia. Vou dar um exemplo. Eu tenho hábito diurno. Eu acordo 5 horas da manhã, quando é 8, 9 horas eu já estou dormindo. A bateria está descarregando, as eu não nossas poderia baterias ser dono de um restaurante, por exemplo. Restaurante que vai até a noite. Que vai até de madrugada, não é o meu perfil. Muito menos loja de shopping, que tem que trabalhar de final de semana. Final de semana é dia da família para mim, isso eu prezo muito. É isso. Então você precisa ter a afinidade, não basta ter o dinheiro, você tem que ter o dinheiro para investir, precisa de dinheiro, não acha que é só comprar a franquia custa 100 mil reais, tá aí o capital de giro. Você precisa mais de uns 50 mil de capital de giro para tocar o negócio ali uns meses, e você precisa ter afinidade e saber que você vai ter que se dedicar e vai ter que trabalhar muito. Exatamente. E depois de um tempo essa franquia vai rodar sozinha, mas no começo é muita dedicação, é muito empenho, é muito esforço. Para não trabalhar, eu falo, não invista numa franquia, pega o seu dinheiro, aplica no banco, um CDB, uma renda fixa e fica recebendo o dividendo. São raríssimas exceções que algumas alterações dão certo. Sim. Se você comprou já algo escalável, validado, que já deu certo, não tem porquê. Não tem por que haver essa mudança. Não, minha mãe conta uma história, contava, né? Minha mãe já faleceu. Mãe são as melhores. Ela contava, o Elvis, que ela foi fazer o curso do McDonald's em Atlanta e um franqueado do Rio de Janeiro colocou pastel dentro da franquia do McDonald's. Sem falar para a franqueadora, não, porque pastel vai vender. Mas, meu amigo, pastel com McDonald's. Você comprou uma franquia. E essa é uma história verídica. Imagina a situação da franqueadora olhar, falar, meu amigo, o cara tá fritando pastel dentro da loja do McDonald's. É um absurdo, chega a ser um absurdo isso, né? Mas acontece. Se você tivesse que falar para uma pessoa aumentar o seu próprio salário, trabalhando no CNPJ de outra pessoa, trabalhando no seu próprio CNPJ, qual seria a dica? Cara, vendas. E o que é incrível? As pessoas acham, Elvis, que vender é falar do produto. Quanto mais você fala do seu produto, menos você vende. As pessoas não querem comprar o seu produto. Eles querem o que o produto vai te proporcionar. Fale de benefícios, fala da experiência do produto. E eu vejo pessoas falando, compra meu produto, compra meu produto, compra meu... Quanto mais fala, compra meu produto, não vende. Agora, quando você fala dos benefícios, da experiência que ela vai ter em relação ao produto, a venda é algo que flui naturalmente. Porque se você tem um produto e você fala do benefício e vai curar a dor daquela pessoa... Se fizer sentido para mim, a conexão é imediata. Exatamente. Igual, você tem filhos? Tenho filho, Caio. O Caio tem seguro de vida? Não tem. Então, vou precisar te vender um seguro de vida. Uau! Sabe por quê? Não precisa. Seguro de vida, muitas das vezes as pessoas acham que você só vai usar quando você vier faltar, mas o seguro de vida hoje você pode usar inclusive em vida. Tem seguro de vida resgatável, que você faz um planejamento, tem isenção de imposto de renda. Se acontecer algo com você, você tem o recurso ali de imediato. Se for algo acidental, você tem cobertura dobrada. Então, quando você começa a mostrar necessidades, a venda ela vai acontecer naturalmente. Vamos fazer um jogo rápido. Um livro. Cara, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso é um best-seller. Isso eu amo de paixão esse livro. Se você não leu esse livro,
você não sabe o que você está perdendo na vida. E fala um esporte. Esqui na neve, adoro esquiar. Show, né? Família. Cara, a família é a base de tudo, né? A maior riqueza que existe é a família. O maior patrimônio de um homem ou de uma mulher. Deus. Cara, Deus é tudo, né? Eu não estaria nem aqui se não fosse da vontade dele. Amém. Muitas pessoas nem se levantaram hoje de manhã. Então, só agradecer, né? E sempre colocar ele em primeiro lugar. Reinaldo Zanon, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é o pequeno empreendedor que está acreditando no país, que está gerando emprego, que realmente carrega esse país nas costas, né? Quem carrega esse Brasilzão são os empreendedores, são as pessoas corajosas, porque para empreender requer coragem. Então, eu admiro muito esse pequeno empreendedor, o grande, somos nós que fazemos a roda girar. São 22 milhões de empreendedores no Brasil. 11 milhões só no estado de São Paulo. Definitivamente correspondem a 75% dos empregos gerados na nossa nação e são uma locomotiva da economia brasileira. Eu quero te presentear com o meu livro. É um livro que fala de gestão, de desenvolvimento pessoal e de um método que faz a gestão de empresas, do sistema público, enfim, Obrigado, controle viu? financeiro e vendas. Muito bom. Top demais. Obrigado. E gratidão. Obrigado por Obrigado. essa aula. Tamo Me junto. tornei seu fã. Valeu. Tá? Obrigado, Brasil! Você viu que entrevista fantástica? Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vai para cima que já deu certo. Fiquem com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão. Fica com Deus. Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.